Boa tarde, meu nome é Aline Passeri. Eu vou começar esse vídeo com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, escuros, uso um óculos de grau com armação vermelha e estou usando uma camisa listrada, azul e branca e um brinco prateado. Esse vídeo está sendo gravado para a apresentação de um relato de experiência no primeiro Seminário Nacional sobre Maternidade e Universidade. Eu vou trazer aqui o relato de experiência do Grupo Aldeia. O título do trabalho é A Universidade como uma Aldeia, Grupo de Apoio e Acolhimento para Mães na UERJ. Eu sou psicóloga de um departamento de acolhida a estudantes de graduação e pós-graduação da UERJ, o DASP, que está inserido dentro da PR4, da Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantil da UERJ. Nesse departamento, a gente conta com um projeto que é coordenado por mim, que tem mais 3 integrantes, que se chama Acesso e Permanência de Mães na Universidade. Nesse momento, a gente já está na fase de finalização dele, já foi enviado o relatório final. Esse projeto teve duração de 3 anos e uma das frentes de trabalho desse projeto é o que a gente vai apresentar hoje, que é o Grupo Aldeia. Eu vou dividir o meu trabalho, a apresentação por uma questão didática, em 3 partes. Vou apresentar um pouco, dizer um pouco de onde a gente vem, né, eu e as outras autoras do trabalho, falar um pouco desse projeto, dos objetivos, do escopo, de onde que vem o Grupo Aldeia. Depois eu vou trazer um pouco das justificativas teóricas, trazer alguns dados que embasam a importância de um projeto especificamente voltado para mães na universidade. E na terceira parte eu vou falar mais especificamente do Grupo Aldeia, de como ele funciona, dos resultados que a gente tem nesses 3 anos de funcionamento. Bom, falando um pouco sobre o projeto, esse projeto é um projeto que vem do Programa de Incentivo aos Técnicos Administrativos da UERJ, o PROTEC. Ele se chama Acesso e Permanência de Mães na Universidade e ele tem como objetivo elaborar, fomentar e apoiar políticas voltadas para mulheres mães no ensino superior, entendendo que esse é um público vulnerável em termos de acesso e permanência na universidade. Ele visa, de alguma forma, apoiar essas mulheres que têm uma vulnerabilidade, esse público-alvo que tem uma vulnerabilidade maior em termos de permanência na universidade. E a gente tem vários dados que vão mostrando isso. Bom, ele tem 3 frentes de trabalho, ele começa a ser implementado em dezembro de 2022. Essas frentes de trabalho incluem uma pesquisa, que também está na fase final, no relatório final, né, de elaboração, em que a gente teve 681 respostas de estudantes mães, com o objetivo de traçar um panorama, um público-alvo, o perfil desse público-alvo e quais são as suas principais demandas. A outra frente de trabalho é a participação na formulação de políticas de apoio para o público-alvo do projeto. Então, eu e outra integrante do projeto integramos a Comissão de Apoio às Maternidades e Infâncias da UERJ e participamos de outras articulações institucionais para que essas mulheres elas tenham apoio e suporte institucional. E a terceira frente de trabalho, que é do que eu vou falar hoje, são ações de acolhimento e assistência especificamente voltadas para mães universitárias, e daí sai o Grupo Aldeia, Cuidado e Acolhimento Materno na UERJ. Bom, nessa segunda parte agora eu vou trazer alguns dados que embasam e que justificam quando a gente começou a pensar nesse projeto, a submeter esse projeto, justificam a importância e a relevância dele. A gente tem alguns dados que mostram que a evasão de meninas na escola, ou seja, mulheres jovens que sequer vão conseguir chegar à universidade, uma das principais causas de evasão escolar é a gravidez, né? Então, a maternidade, ela faz com que as mulheres elas se afastem do ambiente escolar ou do ambiente universitário
e em muitos casos não consigam voltar. Esse dado que eu estou trazendo é um dado do IBGE de 2023, que mostra as principais motivações para a evasão escolar. Tem outro dado do mesmo instituto, do IBGE, de 2022, que é de uma pesquisa chamada Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, que mostra o quanto as tarefas de cuidado, elas ainda são majoritariamente femininas. Então, enquanto mulheres dedicam, em média, 21 horas por semana a tarefas de cuidado, ou cuidado de casa, ou cuidado de outras pessoas, inclusive crianças, homens dedicam, em média, 11 horas por semana. Essa divisão na tarefa, desigual nas tarefas de cuidado, também justifica um pouco porque para muitas mulheres é muito mais difícil conciliar maternidade e universidade, né? Que é o tema aqui do nosso GT. Porque essas horas que elas estão se dedicando a esses cuidados e que são mal distribuídas e que ainda são majoritariamente femininas, por uma questão da nossa estrutura patriarcal, da nossa estrutura social. A gente vai ter aí também dados mostrando que há diferenças também se a gente faz um recorte racial nessa divisão desigual. Então isso faz com que elas tenham muito menos tempo para se dedicarem a outras atividades, né? E muito menos apoio e rede de apoio também para isso. E por isso é tão importante que no âmbito da universidade, a gente possa olhar para esse público na medida das suas especificidades, né? Um público que vai precisar aí de um maior suporte, de um maior apoio institucional para ter uma permanência qualificada na universidade, no nosso caso aqui, na UERJ. Outro dado importante, que é da Andifes, de 2018, traz as principais motivações para o trancamento de matrícula nas universidades. Essa pesquisa é uma pesquisa feita nas universidades federais, mas ela mostra um certo panorama de como, para as mulheres mães, muitas vezes a maternidade ela se coloca como um empecilho para a continuidade dos seus estudos, ou pelo menos para uma continuidade temporária, né? E aqui eu faço uma ressalva de que não é a maternidade em si, necessariamente, né? É essa divisão desigual, essa estrutura patriarcal, essa falta de suporte de recursos institucionais, por exemplo, como brinquedotecas, creches universitárias, legislações específicas, auxílios específicos para essas mulheres que vão fazendo com que elas não consigam acompanhar esses estudos. Bom, agora eu vou trazer especificamente os dados do Aldeia. O Aldeia é um grupo que acontece desde 2023, a primeira edição foi em 2023, e ele vem com uma proposta de ser um grupo metodologicamente orientado pelo conceito dos grupos de ajuda mútua. Então, é um espaço, é um grupo aberto, que acontece todo mês. Até o presente momento da gravação desse vídeo, a gente já teve mais de 20 edições do Aldeia e mais de 80 participações de estudantes mães da UERJ, sejam elas de graduação ou pós-graduação. Então, no grupo, o grupo tem uma duração de mais ou menos 1h30. A gente sempre traz dinâmicas que são disparadoras, que ajudam a disparar as conversas e reflexões daquele dia, né? Então, a gente traz como recursos, né, músicas, recursos visuais, técnicas de relaxamento, dinâmicas de grupo, dinâmica quebra-gelo, outras técnicas que possam ajudar elas a começarem ali uma troca, uma conversa, né? O grupo, ele é conduzido por 2 profissionais, temos 2 psicólogas, eu e mais uma, e uma assistente social, e a outra profissional, ela fica ali no apoio às crianças, porque nesse grupo a gente monta sempre uma brinquedoteca para que os bebês e crianças, filhos dessas estudantes, possam permanecer ali junto, isso não seja um empecilho para elas participarem do grupo. O que a gente tem até hoje, né, dos relatórios, né, de resultados desse grupo, é que esse grupo foi se tornando um lugar muito importante de empoderamento, de acolhimento, de ajuda mútua, de trabalhar o senso de pertencimento,
nessas mulheres, que muitas vezes é uma queixa que elas trazem, né? As estudantes não se sentem pertencentes a esse ambiente acadêmico e institucional. Então, o grupo ele também trabalha nesse senso de pertencimento, o fato delas estarem entre pares. O grupo é específico para mulheres mães, estudantes, como eu falei, que estão vivenciando muitas vezes situações parecidas, dificuldades parecidas, e elas ali, elas podem compartilhar e muitas vezes questionar também questões estruturais, né? É importante que as questões elas não fiquem ali individualizadas, e a riqueza do grupo também está aí. Muitas vezes elas se colocam e acabam se reconhecendo umas nas outras e questionando toda essa estrutura que eu falei, né, social, desigual, em que elas vivem, né. O grupo também funciona como uma rede de apoio, né? Foi através do grupo em que muitas estudantes elas foram se conhecendo e formaram inclusive coletivos de estudantes através dessa troca do Grupo Aldeia. E esse dispositivo ele também acaba se tornando um lugar de empoderamento, de questionamento e gera possibilidades de ações para mudanças. Então, é isso que eu queria trazer muito brevemente, um pouco do panorama, né, de onde vem essa proposta desse grupo, que resultados a gente tem alcançado, e a gente hoje está no momento de renovação desse projeto, com mais 2 anos aí, pelo menos, né, de funcionamento do Grupo Aldeia. Muito obrigada.